Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na segunda-feira. A partir de agora, opiniões, análises e debates sobre temas polêmicos, assuntos de interesse público. Por exemplo, a taxa de juros baixou, a inflação está contida, a arrecadação de impostos tem tido um bom desempenho, mas a economia do país não cresce. E o estado do Rio Grande do Sul, quando sairá da crise? A chance do imposto predial e territorial urbano de Porto Alegre ser reduzido? Mas proponho como primeiro assunto uma decisão do ministro Luiz Fux. O ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu que sejam destruídos diálogos apreendidos com suspeitos não, são hackers, de celulares de autoridades. Além disso, determinou que uma cópia integral do material seja enviada ao Supremo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer que o material apreendido seja descartado. Então, ele alega que isso deve ocorrer para que não seja devassada a intimidade de ninguém. Pergunto, quem tem razão? Pergunta aos participantes do programa, o brigadeiro Raul Dias, o médico Márcio André Folkvais, o vereador Adelicel, vice-líder da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o advogado Genaro Borges e o vereador Idenir Sequim, líder da bancada do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Descartar ou não descartar? Ou será que essas cópias do que o ministro Sérgio Moro acredita que sejam cópias, que seja uma reprodução única das gravações procedida pelos hackers, isso aí já não se espalhou, já não está em algum arquivo na Espanha, na Grécia, seja lá onde for? Olha, boa tarde, amigos. Boa tarde. Da bancada, Burdi, meu querido amigo, um prazer estar contigo. Muito obrigado, igualmente. Da velha e querida Faculdade de Direito de Porto Alegre, antiga Faculdade de Direito, DI, o homem do chapéu aqui, Adelim. Eu costumo dizer, ele parece mais piloto de prova da Rabenzone. Bom, mas voltando ao tema, brigadeiro, a bordo do seu F5, né? E tem aqui um companheiro de mesa, que é sobrenome de um querido amigo meu, Roque Volkswagen, foi meu colega de tribunal, o desembargador, é o homem de São Sebastião do Caí, uma grande tributarista. Mas essa questão, há um processo policial que parece que já é judicializado com relação a esses hackers. A prova processual não pode ser destruída. Isso é evidente que não. Quer dizer, é uma estultice do ministro Moro. Primeiro que ele é ministro, ele tem que ficar como ministro, ele não é mais juiz. Ele tem que se dar conta disso, né? Ele tem que se dar conta disso. Inclusive, ele não tem nem autoridade sobre a Polícia Federal. Nem isso. A Polícia Federal é autônoma e independente. Quer dizer, se o processo está judicializado, é prova do processo. Só quem pode determinar sua destruição, se for o caso, é o juiz que preside o processo. Ou não, é o ministro Moro. Mesmo que elas tenham sido obtidas de uma forma criminosa? Também não vejo, mas até para apurar. Até para apurar se elas foram ou não obtidas de modo criminal. Não se caracteriza, brigadeiro, uma invasão da privacidade, porque essas pessoas... É claro que existe a invasão da privacidade, claro. Agora, o devido processo legal, ele tem que ser cumprido. E acabou. Não tem outro caminho, não existe outro caminho que não seja esse. Eu não sei, doutor Genaro, eu realmente não vi
e não li a declaração do ministro Moro sobre esse tema. Mas ele foi claro. Mas Eu não foi vi. demitido pelo Ministério, né? Eu não vi. Mas é aquelas coisas, diz hoje... Por isso que eu estou dizendo para você. Agora, a minha posição é muito clara. Doa quem doer. Aplica a lei. E o devido processo legal. E fim de papo. Acabou. E é prova do processo, Brigadeiro. É prova no processo. Até para provar a ilicitude da prova, por favor. Vereador Edenir. Eu que sou um rábula, não sou advogado, eu sou administrador, eu fico muito curioso em saber qual é o processo, é movido esse processo contra quem? Ou a favor de quem? O processo corre contra os hackers. Por invasão de privacidade. Ele não, Tanto é verdade que estão presos. não saiu da polícia ainda, eu não sei se Não, foi... já tem... Já tem decisão judicial, agora o juiz lá do Distrito Federal... Parece que ele aceitou. Agora foi Eu prisão só vejo preventiva. até agora a previsão preventiva. Não. Eu não vi processo ainda, não mas- saiu da delegacia. Sim, mas de qualquer maneira é prova do processo que está na delegacia e já está judicializado. Já tem inclusive uma decisão do juiz determinando a prisão preventiva, que antes era provisória, que terminaria ontem o prazo. Passou para preventiva. É prova do processo. Já houve a não pode denúncia do instruir. Ministério Público, tudo Não, por já enquanto não, mas está em fase de Tá um, eu investigação, mas não sei. pode instruir. Não sei quem é que está aí. A única coisa que você não pode eu só instruir, faço pergunta não pode fazer por é ser- destruir prova do processo. Eu só faço pergunta sou um por leigo. ser rábula, só por ser leigo. Mas eu não entendo que processo é esse, afinal, que ainda não saiu da delegacia Quem de não é polícia. leigo é o bacharel em direito adelicial. Esse é... esse- Ele para me avacalhar, disse que eu sou apenas estagiário. Não, na tribuna, só na tribuna. Não é nem para avacalhar, é para proteger o vereador Adelicela, às vezes, quando eu acho Já que está estamos errado. programando a festa de formatura. Vai ter formatura. Não, aí Vai ter formatura, merecido, vai porque ter ele se festa. esforça. Quando é que é, vereador? Eu espero concluir as minhas últimas 2 cadeiras esse semestre. Deve ser no início do ano que vem. Então, Já está. Esses são todos convidados, né? Claro, sem dúvida. Espero fazer o exame da ordem já agora em outubro. O telespectador já sabe, festa do Adeli. Muito bem. eu acho que, doutor Márcio, eu acho que daqui um pouco vão aposentar o telefone, porque não existe mais privacidade, o risco de algum comentário que seja gravado, que um pirata entre, grave, acaba na justiça, todo mundo fica sabendo. E é o pirata que... É verdade. E não é só no ambiente político e público que a gente vê isso hoje. Nós mesmos da medicina, nós estamos sofrendo bastante isso também. Uma perda da privacidade gigantesca. E muitas vezes, inclusive, colegas se rendem para isso. Um tema muito discutido, por exemplo, na minha área, que é a área estética, é o antes e depois. Né, que no Brasil ele é controlado pelo Conselho Federal de Medicina e é um assunto que nós ficamos questionando o tempo inteiro. Podemos usar, não podemos usar, até onde é ético expor, é uma promessa de resultado ou não, né? Eu trabalho com transplante capilar, então mostrar um paciente antes do transplante, depois do transplante, para convencer o outro cliente a vir até mim, até onde isso é legal, é ético ou não. Alguns colegas defendem, outros contra, outros são contra também, mas o que a gente vê é que o acesso à informação, ele tem mudado totalmente o comportamento das pessoas. Eu queria fazer um adendo que eu acho que é importante que os nossos telespectadores entendam. A bancada sabe, eu tive uma atividade durante algum tempo dentro da área de inteligência da aeronáutica, inclusive como chefe do Centro de Inteligência. Não sou informático, não tenho nenhuma formação de TI. Contudo, eu tenho a exata noção do que pode ser feito com essas informações, para um lado, Ou para outro. Pro bem ou pro mal? ou para o outro. É impressionante. Se o nosso telespectador que está nos ouvindo agora entenda que o tempo todo a senhora e o senhor estão sendo, de alguma maneira, monitorados. Sem dúvida. Se quiser conversar sobre algo em particular, façamos olho no olho. Hoje é a única maneira de a senhora e o senhor terem absoluta certeza que ninguém está ali gravando. Porque é
muito Olho no fácil. olho, deixando o casaco fora. Sim, sim, também. Telefone desligado. Dentro da Olha banheira. só, eu fazia isso. Tinha uma cesta que as pessoas checavam, né, e botava ali desligado. Claro. Porque é assim, é uma guerra. Porque isso tem dinheiro por trás disso. Tem gente que faz chantagem. Esse que está preso, esse bandido que gravou Sim. o Moro, Sim. ele é um bandido que toma dinheiro das pessoas. Exatamente. Hackeador de pessoas. Sobre o tema, diz o senhor Daltro Quadros, sobre o tema, vale a pena assistir o documentário Privacidade Hackeada na Netflix. É isso. Que coisa, hein? Eu acho que nós vamos... Os tempos são outros, né? Os tempos são outros. são outros. Os tempos são outros. Eu sou do tempo ainda que para falar de encruzilhada para Porto Alegre, tu usava um telefone que o Grambel tinha feito a experiência. Sim, aí tinha telefonista com aquela... Tinha que pedir Com a para telefonista. telefonista, aquela... Que dizem era a pessoa mais bem informada. Essa sabia de tudo. Se ela quisesse Essa entrar... era o grande hacker das cidades pequenas. Sabia de tudo. Pois é. Não era encruzilhada, até vou fazer uma homenagem para dona Rosi, que era parente do meu querido amigo Oli Fachin. Ela era Querido Oli Fachin. era chefe da Telefônica, CRT, velha Telefônica Rio Grandense. Companhia Rio Grandense de Telefonia. CRT. E eu era menino e ia ali para tentar falar com o pessoal em Porto Alegre, o guri, para falar com a minha mãe que vinha para Porto Alegre, né? E eu gostava muito daquela, porque ela ficava botando aquele aparelho, enfiando aqueles negócios ali, e eu adorava aquilo. Dona Rosinha, falecida, minha querida amiga, morava em Cruzilhada. Vamos fazer essa homenagem, e ela não hackeava. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. Hoje, são 336 faculdades de medicina no país e 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos. O que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Doutor Márcio, o senhor referiu a questão do implante. Eu acho que aqui não há necessidade de implante. Já está na época do implante. Vou fazer uma consulta, vou aproveitar. Eu realmente estaria até com todo o aspecto para fazer um implante, mas não vou fazer. Mas agora vem a novidade. Sinto bem. O doutor Márcio faz o implante com a utilização de robô. Explique. E eu assino que pode usar o antes e o depois. Olha só, exatamente. É um questionamento longo. A gente, como estava comentando antes de iniciar o programa, nós estamos fazendo um movimento grande para fazer um grande investimento aqui em Porto Alegre, transformar Porto Alegre num centro de referência de saúde capilar no sul do Brasil, que nós acabamos perdendo para os estados vizinhos e a gente vai resgatar isso. E um dos investimentos que nós fizemos recente agora foi a aquisição de um robô que trabalha em grande parte do procedimento de transplante. E é o 8º no país, é o único no Rio Grande do Sul, né? Então é uma tecnologia de ponta mesmo. E para brindar aí ao gaúcho, nós ainda acreditamos nessa terra. Mas diminui a dor? Dizem que o implante, ele normalmente é doloroso. Não, assim, isso é o preconceito, é o conhecimento do passado. Hoje, os pacientes tomam analgésicos simples no dia seguinte, quando necessário. Porque nós não fazemos, a maior parte dos processos hoje não são mais feitos com a cirurgia com o corte. A gente faz uma retirada de fio a fio, com furinhos de menos de 1 milímetro. Então, a dor com 7 dias o paciente está na academia, malhando lá, ou está na praia, a recuperação 7 dias de repouso, o cabelo cresce mesmo? Cresce normal, para a vida inteira, exatamente. Então, é uma revolução. O trabalho que a gente traz hoje, tanto que ele passou da 7ª cirurgia masculina estética mais feita para a 2ª hoje. Nossa. Porque os resultados são muito bons. Ele perde para a cirurgia de nariz, que os homens ainda fazem bastante, mas o cabelo, os resultados são fantásticos. A gente olha o público na televisão, jogador de futebol,
artistas da televisão fazendo, e os resultados ficando muito bons, e nós conseguimos dar isso hoje, realmente. É uma diferença grande do que nós vimos. Por um certo tempo atrás, eu estou errado ou era assim mesmo? Você notava se a pessoa tivesse feito Sim. Aquele aspecto do cabelo de boneca, aquelas cicatrizes, né? Aquele aspecto grosseiro, ele não é mais aceitável hoje. A gente consegue dar, sim, para o cliente hoje, para o paciente, um aspecto natural. O cabeleireiro mesmo não consegue perceber. Qual é o vezes. país hoje no mundo que está mais adiantado? Assim, nós temos... tecnologia. O Brasil hoje, em toda a cirurgia estética, ele sempre foi uma referência no mundo inteiro. Na cirurgia do cabelo, nós temos uma escola muito boa nos Estados Unidos e uma escola muito boa na Europa, né? E eu acredito que esses 3 centros sejam os que dominam o mundo, né? Nós temos um apelo comercial grande, por exemplo, das cirurgias na Turquia. Mas é mais um apelo comercial. As cirurgias lá não são feitas nem por médicos, então a gente nem categoriza como um grande centro de medicina, porque não é, né? Mas comercialmente eles são muito fortes. Mas se eu não colocasse o Brasil como um dos primeiros, talvez em segundo colocado, pelo menos uma medalha de prata a gente tira nessa disputa. O senhor Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo, pede que encaminhe ao Dr. Genaro a seguinte pergunta: por que prender antes da sentença? É devido processo legal? Prisão antes da sentença. Isso é justo? Obrigado, abraço à Ilustre Bancada, senhor Gregório de Bem Neto. Muito bem. Passo Fundo. Posso explicar? Sim. A prisão provisória e a prisão preventiva. A prisão provisória, por o próprio nome diz, é provisória, com tempo limitado, 5 prorrogado por mais 5, e a prisão preventiva não tem tempo determinado. Ela supõe pressupostos que estão no Código Penal, que eu agora não posso dizer quais são, quer dizer, garantia da ordem pública, evitar evasão, fuga, garantir, inclusive, a coleta de provas. Quer dizer, são pressupostos que estão perfeitamente determinados no Código de Processo Penal. Quer dizer, ela se justifica pela lei, não é subjetividade, subjetivismo do juiz. O juiz não pode decretar uma prisão preventiva na base do subjetivismo. Só o STM pode fazer. Bom, aí tá. Mas os pressupostos estão no Código de Processo Penal, expressos. E se não atendidos aquilo ali, cabe um habeas corpus. STM, Superior Tribunal Militar. Com o seguro Responsabilidade Civil Profissional Unicred, você trabalha sempre protegido. Caso aconteça alguma reclamação e seja necessário reparar seus clientes, o seguro Unicred garante a sua proteção. Esta é mais uma maneira de fazer a sua carreira continuar sempre prosperando e seguro. Seguro Responsabilidade Civil Profissional Unicred. Cobertura total para você trabalhar com mais tranquilidade. Fale com o seu gerente e conheça todos os benefícios. Senhor Álvaro, mais uma pergunta instigante aqui. Por que só aparecem hackers do Telegram e os outros, WhatsApp, Facebook, que não são provas de que os hackers estão agindo? Não, mas isso é do famoso, porque pegaram o Moro e o Deltan Dallagnol. Mas esse hacker tudo pode ser copiado, ou seja, sem autorização, ou seja, hackeado. Tudo, qualquer coisa. Agora, então, por isso é que eu falei, se tiver coisa importante para falar, não falem aqui. Aqui, não falem. Falem olho no olho. Olho no olho. O senhor Tadeu de Erechim diz assim: Doutor Lênio não veio, mas mandou o representante, doutor Genaro, sempre contra Sérgio Moro e a Lava Jato. Segundo o doutor Genaro, Moro não pode palpitar, mas ministros do Supremo, acuados e apavorados pelo que foi gravado, arvoram-se ao direito de requisitar as gravações, pulando 2 instâncias, passando por cima do juiz responsável pelo caso, e ninguém fala sobre esta arbitrariedade. Opinião do senhor Tadeu de Erechim. Um grande abraço, Erechim. Muito obrigado. Mas veja bem, eu não sou contra a Lava Jato. O que eu tenho dito aqui, volto a repetir, eu tenho reservas com relação à atuação do Sérgio Moro quando era ainda juiz
presidindo os inquéritos da Lava Jato. Tenho várias reservas, que não vou explicitar aqui. Tenho também alguma dúvida se seria possível que o ministro Luiz Fux requisitasse isso, até porque está numa instância inferior. Quer dizer, ele puxou o processo lá, como diria o meu querido querido irmão, amigo, saudoso Teori Zavascki, provavelmente ele está puxando uma pena que vai aparecer uma galinha, né? Mas não me parece que seja esse o propósito. Ora, não entendi por qual a razão de que o ministro Fux requisitou as provas dele. De qualquer maneira, as provas estão lá e estão no juiz de origem. Vão ficar no juiz de origem. Não vejo razão. Eu acho que o STF, um ministro, ele deve alertar que esses elementos não podem ser destruídos. Eu acho que requisitar nesse momento não é o correto. Eu também acho que não, tenho dúvida. Nós estamos ali naquele limiar do inquérito policial, indo para o juiz, já foi alguma coisa, porque o juiz já decretou, sim, já decretou a preventiva. Claro. Tá? Claro. E, portanto, o processo ele vai correr. O Major Brigadeiro colocou muito corretamente, nós temos que seguir absolutamente sempre, seja quem for, o devido processo legal e ponto. Não existe esse negócio, essa gauchada nossa, meus irmãos, meus camaradas, é muita briga, a favor ou contra a Lava Jato. Não se trata disso. Não é. Se trata de fazer a coisa certa, que se tu fazes a coisa errada, vai dar chabu logo ali na frente. Eu sugiro que as pessoas leiam um livro muito importante, que se chama Como as Democracias Morrem, tá? Para a gente poder entender um pouco o que se passa no mundo moderno. O grande problema hoje da democracia está nos Estados Unidos, em que os dois grandes partidos que sempre tiveram essa questão de uma certa equidade nos debates, que tiveram sempre uma tolerância mútua entre si, começou com o Partido Republicano nos últimos anos, principalmente no governo Obama, não deixar, por exemplo, Obama indicar a vaga para a Suprema Corte, e agora o Trump fazendo as coisas que está fazendo. É isso que vai colocar em xeque as democracias, como o Erdogan, como o próprio Putin. O próprio Putin, a Venezuela, por exemplo, eles colocam que o primeiro governo Chávez da Venezuela, ele esteve dentro dos marcos da legalidade. Ele começou a dar os primeiros passos e foi rompendo paulatinamente para a legalidade, inclusive se usando de legislação em vigor. É o que o Carl Schmitt fez na Alemanha para ajudar o nazifascismo, entende? E ele foi o principal autor da Constituição de Weimar de 1919. O livro referido pelo vereador Adelicel sobre a morte da democracia, o autor é Steven Levitsky. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenere do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. O senhor Remy Henrique, de Porto Alegre, pergunta ao doutor por que... Aliás, por favor, uma pergunta ao médico. É feito em mulheres o implante capilar? Pergunta do senhor Remy Henrique. Sim, doutor Márcio. Remy, obrigado pela pergunta, Remy. Bem, sim, hoje mais ou menos 10% do público que nós atendemos para implante ou transplante capilar são do público feminino. A grande maior parte são os homens mesmo, porque a calvície ela é mais notória e mais agressiva no homem, sim, em função da parte hormonal e genética, mas nós temos um grande percentual de mulheres que nos procuram e elas têm um apego maior ao cabelo. Uma mulher calva, perdendo densidade de cabelo com 30 anos de idade, beira a depressão. Um homem, muitas vezes, olha o seu pai calvo e ele já vê o caminho, não é muito diferente, ele aceita um pouco mais. Mas uma mulher, uma menina calva, é triste, a gente atende ela, a gente vê o sofrimento, o desespero. E a gente faz sim, a gente devolve essa melhora antes. Estamos tratando de questões do âmbito nacional, vamos aterrissar aqui no assunto local,
diz respeito ao aumento aprovado no primeiro semestre pela Câmara Municipal de Porto Alegre, aumento do IPTU. 100% ao longo de 4 anos. Em síntese, é isso. Mas o vereador Adeli tomou uma iniciativa de tentar uma revisão da votação. Existe a possibilidade de seu intento ser encaminhado, andar, e essa votação teve uma diferença de 3 votos entre o quórum qualificado, que é o quórum específico para esse tipo de votação, são 19, e os 22. É que nunca foi utilizado, ou pouco tinha sido lembrado essa questão, porque normalmente é a votação 17 a 14, 19 a 17, etc. e tal. O regimento interno nos deu guarida a isso. A leitura que eu faço do regimento interno, e se não tivesse sido assim, eu não teria feito na madrugada daquela noite, às 3 horas da manhã, esse pedido de revisão de votação. E hoje o procurador, nos últimos dias o procurador deu esse parecer favorável ao meu pedido de renovação. Procurador da Câmara. Procurador da Câmara. Tá? Então, agora, uma volta do ano legislativo, né? Nós vamos analisar essa questão. Repete a votação, vereador? Em princípio, sim. É claro, pode haver polêmica, pode ter... Não, isso é outra coisa, mas o propósito é repetir a votação. O propósito é regimentalmente. Regimentalmente. Na Assembleia, essa possibilidade não existe. Mas nem na Câmara não existe. Não existe? Não existe, por isso que eu chamei o vereador Adeli de estagiário e eu perdoo ele por ser ainda estagiário de direito. Porque o que diz? O que diz? Precisa de 19 votos. E não é 19, a diferença de 19 para 22 que aconteceu. Aconteceu que foi 22 a 12. 22 a 12. Não é? São 10 votos de diferença. Então, eu acho que o direito esperneante, e eu cumprimento o Adeli por ter achado isso. Por isso que eu disse, um estagiário de direito foi mais brilhante do que toda a história da Câmara de Porto Alegre. Não, mas o Adeli já então nós vamos explicar. Eu tive a honra, o prazer de ser repórter na Câmara, a possibilidade de revisar... É só quando tem 3 votos de diferença. Digamos, se fosse então, 22 a 19, tudo bem, porque não existe tantos vereadores. Fosse 18 a 15... É uma pena que eu não trouxe o... É isso. Mas, claro que foi tentado achar um parecer desse, já foi derrubado do vereador Maruzaki num outro projeto. E vai ser derrubado todos. Eu já sei o resultado disso, porque tem que passar pelo plenário. Então, não é o procurador da Câmara que pode ter pressa e fez na pressa. Não pode votar. Não, porque de abril até agora... mas normalmente eles olham 5 minutos. Aconteceu isso, independente de quem é a favor ou contra, o resultado será o mesmo, 22 a 12. Em primeiro lugar, os regimentos, eles sempre tentam fazer com que as coisas não sejam feitas de forma soberbada. Tanto que nós temos modificações na legislação, como as emendas constitucionais, que elas são feitas em 2 turnos e nas 2 casas legislativas. Um quórum qualificado. Quórum qualificado. Tá? Nós temos aí 19 votos, que é um quórum exigido, mínimo, para passar um projeto tributário na Câmara Municipal de Porto Alegre. Como ele tem esta exigência, alguns dizem, não, mas então precisaria ter 23 para falar. Não, é como se fosse uma revisão de votação. Está lá escrito, eu utilizei o que diz o regimento, podemos mudar o regimento. Agora, eu não inventei o regimento interno, eu me utilizei do regimento interno, do mecanismo para fazer a renovação. E qual foi a votação? Quantos votos aprovados? 22 a 12. 12. Um abraço ao senhor Romualdo Márcio Held, de Campo Bom, que está nos assistindo, manda um grande abraço aos integrantes da bancada. Você sabia que além do Aqualocos, além do hotel, tem a temporada inverno com as áreas de diversão e fazenda? Elas estão abertas o ano todo. São muitas atrações para descansar e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. Voltamos a um tema nacional. A taxa de juros baixou, a inflação está contida, a arrecadação de impostos tem tido um bom desempenho, parabéns à Receita Federal, mas a economia não cresce. Igualmente aqui no Estado, a grande pergunta é: quando sairemos da crise? Vereador Sequim, o senhor foi chefe de gabinete do governador Sartori. Eu, inúmeras vezes, testemunhei assim, a relação muito próxima
de confiança do governador no senhor, frequentemente consultado sempre sobre as questões de grande importância para o Estado, em que a decisão era necessária e imediata. Onde é que o Estado vai sair dessa crise? O governador Sartori sempre dizia que primeiro nós temos que arrumar a casa. Qual é o primeiro passo? Era assinar esse termo de renegociação da plano de recuperação fiscal. Plano de recuperação fiscal. E não tem outra saída fora esta. O governador Eduardo Leite... Tem. Não, tá bom, mas eu vou lhe ouvir, desculpe. Seria esta. Ou se apresentar uma melhor, é o que o governador Sartori dizia. Eu tenho esse entendimento. Sim. Era o entendimento do vice-governador Cairoli, era o entendimento da Fazenda, de todo mundo que deveríamos fazer essa... Para poder pegar mais empréstimo. O Estado não tem como fazer dinheiro. Só que, vereador, nem o governador Sartori, nem o atual governo, nenhum diz o que vai fazer com esse dinheiro. Aliás, o atual governador, Eduardo Leite, já disse, vai pagar as despesas. Então, o que vai fazer quando esse dinheiro se esgotar? Ele se esgota rapidamente, o senhor sabe como é que é. A rapidez, entra com dificuldade e sai com facilidade. Em quanto tempo se esgotou as privatizações do governo Brito? Um mês depois era um buraco de novo. Quer dizer, tudo pago. Não interessa. O problema... Tudo pago para as corporações. Mas nós tivemos aqui uma experiência extraordinária que poucos se lembram. Nós tivemos um superávit orçamentário por 2 anos no governo Ieda. Foi. Ela conseguiu restabelecer o equilíbrio orçamentário. E não se reelegeu. Que é lamentável. O Estado tem isso. Por isso também. Isto ninguém se lembra. O governador Ieda, a senhora fez um milagre no Rio Grande do Sul, que ninguém mais fez. A senhora, durante 3 anos, a senhora reequilibrou as finanças do Estado. Foi qual era o instrumento? O instrumento dela foi aumentar a arrecadação sem aumentar tributo e reduzir despesa. Tesoura. Não tem outra. Você tem aqui. Isso aí o velho Borges dizia, tem que administrar o Estado como se administra a sua casa. Se você não tem dinheiro, não come. Essa é a grande verdade. Bom, vamos ver. Estou fazendo pintando com letras fortes. Certo. Mas não é bem assim. Mas é a grande verdade. A tesoura, o governador Sartori fez. Sim. Mas não troca, não foi tanto. Talvez por isso perdeu a eleição. O que ele pegou foi as extravagâncias do Tarso e do PT. O Tarso... As extravagâncias do Tarso e do PT. Porque o Tarso nadou em águas mansas, por quê? Porque se apropriou de todos os recursos dos depósitos judiciais. E ficou esse passivo impagável. E o juro dos depósitos judiciais é alto. Sim, impagável. Pois é justamente dentro dessa linha que foi colocada aqui agora, eu tenho uma pergunta que eu vou deixar à mesa e também aos nossos telespectadores. A responsabilidade da gestão é de quem? É do Poder Executivo. E aí o Poder Executivo, ele olha dentro da lei, ele diz assim, não, eu vou ter que cortar aqui. E aí tem, sei lá, vamos imaginar, 100 cargos, vou dar um número, 100 cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração, não é concurso público, não é nada. Aí o administrador responsável diz assim, eu vou começar a cortar aqui. Claro. E ele corta. E então, o Poder Judiciário, um juiz, não pode cortar. Mas como não? De quem é a responsabilidade? É do juiz ou do administrador? A responsabilidade é do administrador, não é do juiz. É verdade. E isso está acontecendo no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Deixei a discussão. Eu quero, vereador Sequim, em relação a esse plano de recuperação fiscal, dizer que o Estado, durante 3 e depois por mais 3 anos, deixará de pagar a dívida. E vai se endividar mais. E vai se endividar muito mais. Exatamente. A expectativa é de que essa dívida seja acrescida de, no mínimo, 30 bilhões, fala em 40 bilhões.
Então, eu acho que não é o melhor negócio, não. Se Nós se vamos apresentar jogar... se se apresentar uma outra maneira, o problema é o seguinte: se você está doente, você tem que estar com infecção, tu tem que botar um antibiótico pro paciente não morrer e tentar Senão fazer tu vai a morrer. cirurgia. Senão Senão tu vai morrer. esse E o Estado do plano- Rio Grande do Sul está morrendo. Nós Vereador, precisamos ganhar o remédio tempo. vai matar, vereador. Não, mas O se não- remédio vai matar. É verdade. Aí está morto já. Eu não vi remédio matar morto. Um estado só mata rico, quem tá mal. Um estado rico como o nosso, É verdade. no primeiro trimestre aumentar, isso aí não é questão E da agora? culpa do O setor. cara vai pagar junho do e setor- setembro, imagina. Sim, mas um estado rico como o nosso, aumentar 0,9, o setor primário decresceu. É uma A coisa- população reduziu do Estado, que é uma coisa dramática também. Eu ontem conversei Não é mais com... dramática. Os grandes países do mundo todos estão reduzindo Não, mas por que a que tá população. reduzindo aqui? O problema é que As disse o pessoas doutor estão indo Vogais. embora. aí. Não. Quem é que está saindo? Acontecendo igual lá na Itália. Saindo capitais Veja e bem, saindo a cabeças. diferença é o boas. seguinte, se ela está reduzindo a população por redução da natalidade, é uma coisa. O Rio Grande do Sul está definhando porque as cabeças pensantes Estão indo e as embora. cabeças... Os investidores estão saindo do Estado. Esse aqui é o problema. Eu assisti o falecido Esperotto, presidente da Farsul, Sim, meu querido amigo. Querido, estimado amigo. Querido amigo. com uma boa cabeça, conhece todo o agronegócio e a produção primária do Rio Grande do Sul. O que ele dizia? No Rio Grande do Sul tem um problema muito grave, porque nós produzimos muito aqui, só que o que sobra aqui na nossa lavoura, aqui no nosso dinheiro, é investido no Mato Grosso, no Ceará, no Tocantins, na Rondônia, vão até no Piauí, no sul do Piauí. O dinheiro que sai do Rio Grande do Sul, ele não é reinvestido aqui. O grande agronegócio nosso, nós produzimos muito e levamos para o Brasil todo. Adeli. Sim, isso é parte da verdade. Agora, por que isso está acontecendo? Quer dizer, o gestor público também tem que começar a pensar um pouco por que o vizinho Santa Catarina está crescendo hoje, que tem desenvolvimento. Primeiro, a burocracia, ela é uma diferença abissal. Não estou defendendo o faça o que quiser, tá? Derruba a mata, acaba com os rios, nada disso, tá? Nem fazer construções babilônicas. Eu estou dizendo que o modus operandi, o jeito de fazer as coisas, tem que mudar no Rio Grande do Sul. Aqui na prefeitura de Porto Alegre você não consegue habite-se de jeito nenhum. Isso Então, eu tá Adeli tudo parado. concordamos sempre. Então tem que mudar. Na coluna que publico no jornal O Sul, há 3 semanas eu fiz uma sugestão. Por que a Assembleia Legislativa não toma a iniciativa de fazer um seminário que responderia a seguinte pergunta: por que em Santa Catarina dá certo? Por que atravessando Mampituba dá certo? Eu pergunto- E nós Veja aqui... bem, veja bem, há 15 anos atrás, era exatamente o contrário. Quando a gente passava uma pessoa, entramos num estado devastado, que era Santa Catarina. O Rio Grande do Sul estava muito melhor. Hoje é o contrário. O Adeli vai ficar bravo Mas já comigo, começa mas é tem uma um real no resposta. litro a diferença da gasolina. É só passar Essa eu sei. Real. Se você pegar norte do Rio Grande do Sul, por exemplo, dá um exemplo da tributação em cima do IPVA do veículo. É comum gaúchos que conseguem um endereço lá para ter um 20% menos de IPVA. Mais de 50%. Mais. Mais 50%. Essa resposta é mais ou menos simples. Com a licença do Adeli, é que Santa Catarina nunca teve o PT administrando. O Paraná nunca teve o PT administrando. Mas era Maria Louca. São Paulo Tudo é um nunca teve o problema do PT administrando. Claro. E assim vai. Os telespectadores estão Até vendo. Minas Gerais, quando o Todos os PT problemas foi, do afundou. mundo são do PT. A grande Isso é uma parte. discussão Grande rebaixada, parte. Sequim. O Rio Grande do Pode Sul ser também assim. arruma, a Ieda arrumou pode ser as assim. finanças, veio o PT e afundou. Aí vai o PMDB tentar arrumar e perde a eleição As ruas também. em Porto Alegre dava para passar, agora não dá para passar, era do PT. E a cidade viva. Opinião do senhor Jorge do Carmo de Tapes, aquela terra maravilhosa. Muito bom assistir o programa com os participantes dominando os temas em questão sem invocar ideologias ridículas que não ajudam em nada. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9.
Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração, e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwarzman, que honra a medicina do Rio Grande do Sul e do Brasil. O senhor Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí, se refere aos críticos da indicação do filho do presidente Bolsonaro para embaixador, dizem os críticos que ele não tem as devidas qualificações. Como se manifestaram esses críticos às indicações de Itamar Franco e de Benedita da Silva ao cargo de embaixador? Eles tinham qualificação? Pergunta do senhor Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí. Quem responde? Olha, eu diria o seguinte, eu não nomearia o meu filho embaixador nem na Venezuela, tá? Que seria um absoluto desprestígio, né? Mas essa questão da qualificação é muito relativo. Muito complicada. Quer dizer, o que se sabe é que esse menino tem uma relação quase que íntima com a Casa Branca. O próprio Trump disse agora, de novo, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez, que quer muito bem o menino, que conhece bem e que ele vai ser um bom representante. E no caso daí, descarto a possibilidade de nepotismo, porque isso não é um cargo público, é um cargo político, não é nepotismo. Agora, eu confesso, eu não nomearia. Mas isso é outro problema. Isso é outra questão. O senhor Hélio, nós estávamos falando de calvície, e ele disse, para a calvície, na década de 50, funcionava a famosa tricomicina. Lembram da tricomicina? E aquele cabelo, a gente ficava com... Eu não, ficava todo encepado, o cabelo não adiantava nada. Por favor, como equilibrar o Estado com essa dívida e esse tamanho? Só incompetência no uso do dinheiro público. Tem uma opinião de Benhur da tristeza. Aqui no Estado, para equilibrar, claro que precisa aumentar a arrecadação. Aconteceram alguns fatores. No governo Rigoto, por exemplo, dos 4 anos do governo Rigoto, deu 3 secas arrasadoras para o Estado. Foram 3 anos perdidos no agronegócio. Então, são grandes fatores. As corporações também, né? Mas veja bem, Burda, aqui não tem mágica. Não tem mágica. Tem uma coisa só, é reduzir custo e investir. Não tem outra saída. Agora, nós temos um problema muito sério. Tem que investir, mas tem que pagar. É um problema muito sério que nós temos, que é do Pacto Federativo. Quer dizer, enquanto nós não resolvemos a questão do Pacto, a redimensão ou a redistribuição da renda nacional, enquanto não ocorrer isso, o Estado não tem solução. Genaro, olha, nós temos a Lei Candir. Sim. Isso que o Zequim falou, que o governo Rigoto teve 3 anos de seca devastadora e reduziu sensivelmente a produção primária. Só que a produção primária, ela vai para a exportação, não deixa 1 centavo de sempre para o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Então não adianta. Nós somos o Estado exportador. Agora, se nós agregarmos mão de obra, se nós agregarmos aí produtos industrializados, muda de figura. Mas, doutor Genaro, olha só. Reduzir impostos. Tem uma famosa chamada, o Burdi conhece muito bem. Tu está estudando agora o Alfredo Becker? Tu vai ver lá o que tem a chamada curva de Laffer. Bem? Tu vai ver. Você vai aumentando o imposto, aumentando a arrecadação, até que chega num ponto, ela começa a cair. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pronto. Então, é exatamente isso. No final de 2017, eu acho que eu já me manifestei no programa nosso aqui sobre isso. No final de 2017, em
informações direto da Fiesg, eu era o coordenador do Comitê das Empresas de Defesa e Segurança da Fiesg na época. Nós tivemos mais de 400 indústrias que saindo do Rio Grande do Sul. Quem ficou no Brasil foi para Santa Catarina, foi ali depois do Mampituba. E quem foi para o exterior foi para onde? Para o Paraguai, que fica ali pertinho. Mas por que isso? Porque o Rio Grande do Sul não está trabalhando realmente para industrializar. Exatamente. Porque nós temos a Matéria-prima. A matéria-prima é nossa. Então nós teríamos que beneficiá-la, nós teríamos que trabalhar aqui e gerar com isso Emprego, renda. Claro. Agora, eu vou acrescentar, Brigadeiro, uma informação que obtive de um relatório chamado Doing Business, fazendo negócio. Uma publicação do World Bank Group. O Brasil, ele está, num ranking geral, está na posição 109, no ranking que busca identificar a facilidade de se fazer negócios em um país. 190 países foram pesquisados. E para compor esse ranking, vários indicadores foram analisados, como, por exemplo, começando um negócio que busca medir o tempo gasto e as dificuldades para se começar uma empresa. E o item pagamento de impostos. No item começando um negócio, ocupamos o lugar 140. 140 entre 190 países pesquisados. Por quê? Porque aqui é uma dificuldade imensa. Muitas vezes o interessado chega com os documentos e é visto do outro lado do balcão, e esse aí está querendo alguma coisa, está querendo sonegar. E aqui estamos na presença, e eu faço justiça a isso, do ex-secretário municipal de Indústria e Comércio e o vereador, dois ex-secretários, desculpe, Adeli, que facilitaram o processo em Porto Alegre. Mas no Estado ainda está muitas reclamações de contadores que providenciam a documentação em relação à junta comercial. E para completar, no item pagamento de impostos, entre 190 países, ocupamos a posição número 184. Então, claramente, há necessidade de reformas, de modernização, de simplificação, de desburocratização, em especial de certos marcos relatórios. Porque o Estado não pode se intrometer em quem tem capital, que vai arriscar no empreendimento, não pode ter esse entulho, essa pedra no caminho, é fiscal em cima de fiscal. O pessoal vai para a ilegalidade e não recolhe impostos. E são os impostos que sustentam esses tecnocratas durante e burocratas. décadas, os nossos empresários, os nossos empreendedores foram tratados como bandidos. Continua ainda. Era assim que... Continua. Entendeu? Então não pode. A Fazenda, pelo menos a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e chama-se Secretaria de Estado da Fazenda, nunca teve uma visão de Estado. Nós temos uma visão fiscalista no Estado do Rio Grande do Sul. De caixa. Meramente arrecadadora. É um fiscal que tem que fiscalizar caminhão em Goiôém. Mas não tem uma política de Estado. Então, enquanto nós tivermos isso no Rio Grande do Sul... nós não vamos para frente nunca. Vou fazer justiça a uma iniciativa tomada ontem pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o deputado licenciado Rui Paulo Letti. Rui Irigaray. Desculpe. O Irigaray reuniu empresários, pequenos microempresários, para tratar da famosa substituição tributária, uma questão técnica, na presença de dois integrantes do corpo funcional de alta responsabilidade, entre eles o subsecretário Toneto, para discutir. Por quê? Porque o Rui Irigaray é um empresário, ele já esteve do outro lado. Quando terminar o mandato, ou a gestão, e ele não for mantido, ele vai voltar à atividade privada. Ele sabe o que é arriscar dinheiro num empreendimento, e que pode dar certo, pode não dar certo, pode perder o dinheiro. Ele me contou quantas e quantas noites não dormiu, porque
estava na expectativa da entrada de um dinheiro de um cliente para quem tinha fornecido o serviço. Será que vai pagar? Será que não vai pagar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar os salários e os tributos? Então, quando um empresário entra no setor público, numa função dessa responsabilidade, ele estabelece um diálogo que, infelizmente, em várias outras gestões, esse diálogo não existiu com quem sustenta o Estado. O que sustenta o Estado é o imposto. Então, essa não é facilidade. Eu não estou aqui dizendo que os empresários vão lá choramingar ou pedir. Não, eles estão debatendo uma questão da substituição tributária que está onerando e está quebrando as empresas. O Chief Justice, Estados Unidos, agora me fugiu o nome, ele tem uma expressão fantástica com relação à intervenção do Estado na economia e nas finanças. Ele diz, a Constituição tem que garantir, a Constituição, do right to be alone, direito de estar só. Viver só e colocar o meu investimento só, sem a intervenção do Estado. Se eu cometer alguma ilegalidade, que as leis vêm em cima. Agora, enquanto eu estiver agindo lisa e corretamente, o doutor aqui mesmo, no início do programa, estava dizendo, tem um investimento que quer fazer aqui, está enfrentando uma brutal burocracia, não é, doutor? Verdade. Um abraço à inteligente bancada, em especial ao vereador Idirei Sequim. Dilon Camilo de Canoas. O Dilon é sempre nosso... Está sempre presente. Está sempre presente aqui. Eu e o Dilon Camilo não pensamos iguais ideologicamente, mas ele é um grande e assíduo telespectador. Um abraço, Dilon. Gordo, o doutor que está aqui no programa, pois não. Ele pode relatar a dificuldade que ele está enfrentando na burocracia para trazer um investimento de importância, seja para a saúde, seja para a economia do Estado, né, doutor? Diretamente, pelo menos 10 empregos. Pelo menos 10 empregos previstos. Né? E com mão de obra qualificada na área da saúde. O senhor Marcelo Portes de Canoas envia uma frase de Margaret Thatcher que diz: nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. É verdade. E aqui uma provocação de Frederico, da Zona Sul de Porto Alegre. Onde o PT governa, fica o rastro da destruição. Esse tipo de debate eu não faço mais. Não faz mais? Não. Então tá bem. O Uno também não fez mais esse debate. Quando ele passava, os cavalos dele deixavam a grama seca. Hein? Tem debates que a gente faz quando o interlocutor respeita o outro. Quando o interlocutor não respeita o outro, não dá para fazer debate. Mas tu é um PT diferenciado. Não diga muito isso, senão eles diferenciam. O próprio PT diferencia ele mais. Bota ele para a rua do PT. Vereadora dele do PT. Está esquentando a candidatura à prefeitura? Eu acho que é cedo demais para falar em nomes. Nós temos que discutir, afinal de contas, que encrenca nós estamos enfrentando em Porto Alegre e o que nós vamos fazer daqui numa próxima gestão. Primeiro tapar buraco. Quem é que financia a cidade? Quem é que vai tapar os buracos? Qual é a estrutura, a infraestrutura que nós temos para enfrentar? Eu andei hoje pela periferia da cidade, Lomba do Pinheiro e Alto Teresópolis, só nas vilas. Gente, está muito ruim. Para entrar na Vila Laranjeira, gente, tu tem que fazer um rali. O Adeli seria um bom candidato. Vai no Moinhos de Vento, Adeli. Também. Vai no Moinhos de Vento, vai ali na minha zona, ali, Moinhos de Vento. No centro. Não, vai no Moinhos de Vento. Há um mês tem um pedido oficial. A cidade é uma buraqueira só. Ali do edifício Coliseu, entende? Tem um buraco ali que é perigosíssimo. Há um mês, os pedidos todos feitos. Hoje eu tive que pedir de novo, mandar de novo o protocolo e as coisas não caminham. Não, e quer ver uma coisa da incompetência? Só um pouquinho, só para dizer aqui, só da incompetência. Eles têm aqueles bueiros, né? Bueiros não, é aquelas coisas redondas de metal, tampas de metal. Bom, aí então eles colocam a tampa de metal e a tampa está lá embaixo. E fica uma diferença assim do asfalto. Aquilo ali arrebenta qualquer pneu, porque é ferro. Botando asfalto, depois de bota aquilo de 10 no nível do asfalto. Não, tá ali aquela roda e a tampa lá embaixo, aí tu passa com o automóvel e fica o teu pneu lá. O senhor Danilo Martins lembra o seguinte: em 1996, o desembargador Melíbio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, disse que a 4ª Câmara ia quebrar o Rio Grande do Sul. A 4ª Câmara foi criada
para julgar casos envolvendo prefeitos municipais. Ele disse que a quarta Câmara ia quebrar o Rio Grande do Sul. Não me lembro dessa declaração. Eu não me lembro disso. E quebrou. Acabou com os políticos. Não temos mais líderes e a culpa é sempre dos outros partidos. Que pena. Abraço a todos. E agora a Lava Jato está acabando com o Brasil. Eu discordo em relação à quarta Câmara, que julgou um amplo direito de defesa. A única crítica que eu tinha é que era um julgamento que não podia recorrer a uma instância superior. É um julgamento, praticamente julgamento único. Ela decidia em única instância. Pois é. Era um amplo direito, então não acabou. Os políticos... Agora, essa questão aí da Lava Jato, a Lava Jato fez um extraordinário bem ao país. O único, além da reserva que eu tenho, a forma arbitrária e prepotente que agiram os promotores e o próprio Moro, já disse aqui, não tem dificuldade nenhuma de repetir, a Lava Jato não fez o que devia ser sido feito. Ela tinha que ter preservado as empresas. Ela tinha que ter mandado para a cadeia todos os empresários e bota o interventor, bota não sei o quê, porque, veja bem, as grandes construtoras brasileiras, aliás, não são do Brasil, são do mundo. Do mundo. É a expertise que tem. As obras estão todas paradas porque as empresas foram destruídas. Isso foi um equívoco. Porque não tem que destruir a empresa. A empresa é tão vítima, né, do que do próprio mau empresário, não é isso? Mas põe o dono na cadeia, bota o dono na cadeia a empresa não anda. Um telespectador que esqueceu de referir o seu nome faz duas observações. A primeira, Santa Catarina reelege governadores. Em segundo lugar, ele pergunta quanto sobra da arrecadação no Estado para investimentos. Zero. Essa pergunta eu fiz na primeira entrevista concedida pelo governo. Fiz ao então secretário Giovanni Fels da Fazenda. Perguntei para ele, estava com orçamento, não estava encontrando nada de investimento. Perguntei para ele, quanto é que tem para investimento? Zero. E desde então é zero, mais zero e sobre zero. Que tristeza, né? Só vai ter uma saída. Você identificar quem produz riqueza e fomentar essa pessoa, esse grupo a produzir riqueza. Se você não tem como investir para melhorar, você tem que pegar e chegar lá para o João e dizer, você é capaz de produzir riqueza? Sou. De dobrar o teu potencial? Sim. De contratar mais? Sim. O que você precisa para isso? É o que está acontecendo. É isso que tem que ser feito. Tem que simples assim, né? Simples assim, é isso que tem que ser feito. Eu vou deixar você produzir mais. Vamos agora, então, ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Muito bem. Ponto final do Brigadeiro Raul Dias. Burde, é sempre uma satisfação, antes de tudo, né, estar aqui com este ícone do jornalismo. Muito obrigado. Do jornalismo gaúcho. É uma satisfação muito grande e uma mesa com essa qualidade. Mas eu queria, como sempre, deixar aqui um grande abraço. Primeiro para a Caroline Aquino, que foi a coordenadora da campanha do nosso senador Reis, certo? Está aqui acompanhando conosco durante o tempo todo o programa. Carolina, um beijo bem grande, um abraço, certo? Uma guerreira, certo? Da área política no Rio Grande do Sul. A Mara de Souza também, que é uma constante aqui, sempre dando suas opiniões e acompanhando. E por último, certo? Um beijo especial para Sandra Cristina, certo? Sandra, um beijo para ti. Brigadeiro, há um brinde da Center Ótica para o senhor, que eu uso e é a microfibra que remove todas as impurezas das lentes e possui ótima absorção. Eu uso todo dia no meu óculos. E eu lhe pergunto, o senhor vai querer o verde ou o amarelo? Não, eu já tenho um verdinho, agora eu levo o amarelo. Vai levar o amarelo. Pronto. Muito bem. Ponto final do médico Márcio André Volksweiss. Bom, na contramão do que nós falamos, eu sou um investidor e acredito no Estado aqui. Enfim, resolvemos trazer esse investimento para cá, que permite agora aos gaúchos terem acesso ao transplante capilar com o uso do robô, que é uma tecnologia quase exclusiva, são pouquíssimos profissionais que têm isso à disposição e o gaúcho tem à disposição também. Doutor Márcio, o senhor é gremista ou colorado? De pai gremista, mas eu não sou adepto ao futebol, não acompanho. Então o senhor não está usando óculos? Não agora eu estou usando a lente de contato, mas uso sim. O azul está em alta e o vermelho ótimo. Também está em alta. Também, os dois. Copa do Brasil, Libertadores. Que maravilha.
Vereadora Dericel, o seu ponto final. Eu quero dizer que nós estamos conversando com colegas vereadores, aproveitar o presidente Sequinha aqui também, que nós que gostamos do mercado público central, estamos preocupados que há 6 anos deu aquele incêndio, não está pronto ainda. Então nós queremos fazer uma força-tarefa, sem disputa político-partidária, sem ranços ideológicos, como o pessoal gosta de dizer aqui, para mim não precisa dizer isso, para salvar o mercado público, e isso é ícone da cidade de Porto Alegre. Um brinde da Center Ótica Precisamos. azul, combinando com o seu pullover e com sua paixão futebolística, que eu sei que o senhor é um gremista. Sinceramente. Doutor Genaro. Meu ponto final, quero saudar 2 decisões recentíssimas do tribunal, uma da primeira Câmara Criminal e a outra agora da terceira vice-presidência, que mantiveram segregados do estado do Rio Grande do Sul esses 17 líderes de gangue que poderiam voltar para cá para seguir comandando o crime organizado. Um abraço ao Tribunal de Justiça, de onde tenho gratas lembranças. Presente do Center Ótica. Ponto final do vereador Idenir Sequim. Primeiro, eu queria mandar um abraço pro Vânio Preza, que está nos assistindo, nosso amigo, e falar de um assunto importante que vai acontecer, uma audiência pública na segunda-feira. O vereador Sebastião Melo está fazendo uma audiência para tratar do transporte metropolitano. O deputado Sebastião Melo. Ele tem essa bandeira há muito tempo, porque o transporte que vem de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, passa por dentro de Porto Alegre, ou quase totalmente de Porto Alegre. Nós temos que, de uma vez por todas, estudar isso, fazer um trabalho conjunto com os municípios da região metropolitana para facilitar a população para pegar o ônibus. Aqueles que já têm o trem estão um pouquinho mais tranquilos, mas nós precisamos fazer isso. Queria cumprimentar o deputado Sebastião Melo por essa iniciativa. Vereador Sequim, presente, o senhor Verdinho. utiliza os óculos Eu sou 18 horas por dia. Eu e a Adeli temos mais ou menos a mesma, nós somos gremistas Zequinhas. Chegamos, e eu sou cruzeirista, Agora tem uma arena maravilhosa no município de Cachoeirinha que nos acolheu com tanta cordialidade. Estamos chegando ao final do programa, agradeço a participação dos ilustres convidados, agradeço a companhia de todos. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates retorna na segunda-feira com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Tenham todos um ótimo final de semana. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.